Olá, alunos. Eu sou o professor Edson e nesta videoaula nós vamos falar a respeito do CONAR e do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? O CONAR é um órgão, significa Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e dentro deste órgão nós temos também o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, e esse código é construído, é elaborado a partir dos próprios princípios do CONAR, que estão ligados à questão da ética publicitária e também à aplicação da legislação vigente no país. E essa legislação diz respeito a uma série de recomendações, uma série de leis que orientam para a publicidade relacionada ou relativa a determinados produtos. O CONAR tem como missão impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e defender a liberdade de expressão comercial. Além disso, também tem como missão promover a liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial. Isto é, o CONAR não censura, o CONAR apenas fiscaliza a produção de publicidade no Brasil. E o CONAR anda par e passo também com as demais legislações vigentes no país, dentre as quais o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, é a Lei 8.078 de 1990, que visa a estabelecer aí essas relações, né, de consumo dentro do nosso país. O Código de Defesa do Consumidor ele traz algumas definições que são de muita importância para os publicitários, né, que os publicitários devem conhecer. A primeira delas é a definição de consumidor. Quem é consumidor? É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, consumidor é aquele que dá fim a um produto. Não é o comerciante, não é o produtor. É aquele que compra, usa e acaba com aquele produto. Tá certo? O Código de Defesa também traz as definições de fornecedor, né? Fornecedor é aquela pessoa ou empresa que produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui ou comercializa produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem. E serviço é qualquer atividade fornecida nessa relação de consumo mediante remuneração, quer dizer, aquilo pelo que se paga, né? Então, essas definições são muito importantes para nós compreendermos o que determina o Código de Defesa do Consumidor e também o que orienta o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 30, traz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que constar na publicidade, aquilo que for apresentado numa campanha, num anúncio, né, deve ser verdadeiro e, porque está lá naquele anúncio, deve ser cumprido. O que foi dito no anúncio, o que foi dito na campanha, vale para o consumidor. Aquilo tem que ser cumprido em benefício do consumidor. O CONAR também trata da questão das propagandas enganosas e abusivas. Esse é um aspecto muito importante, não é? O CONAR fala disso e o Código de Defesa do Consumidor define, inclusive, o que são propagandas enganosas e abusivas. E, assim, é um direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. E aqui o que nos interessa bastante é a questão da propaganda enganosa e abusiva. O consumidor tem direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. E o que é uma propaganda enganosa? A propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro, né? Que tipo de erro? A respeito da natureza do produto, a respeito de características do produto, a respeito de qualidade, quantidade, origem, preço, enfim, toda propaganda, parcialmente ou inteiramente falsa, não importa, se induzir o consumidor ao erro a respeito de alguma dessas características do produto, vai ser considerada uma propaganda enganosa. Já a abusiva é aquela que discrimina, né, que produz qualquer tipo de discriminação com relação ao consumidor, né? Aquela propaganda que eventualmente provoca, estimule a violência, aquela que explore o medo, e sempre em função do quê? Sempre em função de uma, talvez, incapacidade de julgamento, uma incapacidade de discernimento do público ao qual se destina. Preferencialmente, né, nós pensamos em publicidade abusiva, aquelas que são destinadas a crianças e a idosos, que são duas categorias de pessoas que têm proteção específica, né? Existe o Estatuto do Idoso, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse público tem a sua proteção mais garantida nessas relações de consumo. Mas é lógico, a propaganda abusiva não trata apenas de idoso e de adulto, e de criança. Trata de qualquer pessoa, né? Adulto, qualquer pessoa que eventualmente seja, né, discriminada, um grupo social, por exemplo, que seja discriminado, né? Nós vamos ter uma propaganda abusiva, ou que eventualmente, em função de uma determinada situação social, seja explorada em função do medo, da superstição, ou então que estimule algum ato ou estado de violência, né? E, além disso, uma campanha que, por causa disso tudo, leve o consumidor a um comportamento perigoso à sua saúde ou à sua segurança. Está certo? O Código de Defesa do Consumidor estabelece, por exemplo, como práticas abusivas, o condicionamento de produtos a um outro produto, aquilo que a gente chama de venda casada, né? Isso é uma prática abusiva. Se eventualmente o consumidor quer um determinado produto, aquele produto tem em estoque e aquilo não é vendido, por exemplo, isso é uma prática abusiva. Enviar produtos sem o pedido, né, sem o consentimento do consumidor, também é prática abusiva. E, especialmente, como nós já tratamos, valer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor, da sua incapacidade de discernimento numa determinada situação, como nós temos aí a questão da idade, da saúde, do conhecimento, e aí, por meio disso, por causa dessas características desse consumidor, for imposto um serviço. Então, nós vamos ter aí uma prática abusiva. O CONAR traz também um conjunto de princípios que são chamados de princípios gerais do CONAR. Dentre esses princípios, nós temos a respeitabilidade, ou seja, o consumidor tem o direito ao respeito à sua dignidade pessoal, tá? À sua intimidade, ao seu interesse social. Nenhum anúncio deve discriminar, nenhum anúncio deve ofender e nenhum anúncio deve estimular práticas criminosas ou ilegais. Por isso, é muito importante o cuidado na elaboração dessas campanhas. Os anúncios devem ser decentes, e essa questão de decência também é bastante subjetiva, mas, né, a gente não pode, nas campanhas, empregar nenhum elemento que, eventualmente, vá contra os usos e os costumes da sociedade. As propagandas devem ser honestas, elas devem ser corretas. As propagandas não podem estimular medo, violência, superstição.
as propagandas não devem fazer nenhuma menção, não deve, aliás, deixar de fazer menção a questões de segurança e prevenção de acidentes. Sempre que um produto puder motivar, né, causar um acidente ou comprometer a segurança do consumidor, o anúncio deve alertar, né? Por exemplo, que determinada peça pode ser ingerida, pode provocar acidente, né? Enfim, essas questões todas. A questão do direito autoral é muito importante. Nós temos uma lei muito específica, que é a Lei 9.610, e o direito autoral deve ser respeitado, ou seja, não se deve imitar, não se deve utilizar produção de outra pessoa, né? Ou seja, outras propagandas, fazer referências a textos que não são autorizados e, eventualmente, utilizar isso, né, na propaganda. Isso não pode. Os anúncios deverão ter um bom padrão linguístico, né? Claro, adequado à campanha, adequado ao produto, mas sempre privilegiando o uso da língua portuguesa, evitando o uso de gírias, claro, a menos que o contexto da campanha permita. O palavrão jamais deve ser utilizado, o estrangeirismo deve ser moderado e sempre a valorização do contexto nacional brasileiro. A publicidade também tem uma responsabilidade social. Daí, nós temos que, em nossas campanhas, refletir toda a preocupação com a questão do meio ambiente. Além disso, a publicidade tem que ter uma apresentação verdadeira. Aquilo que está sendo exposto tem que ser verdade, não pode induzir ao erro. E toda a campanha tem que deixar claro que se trata de uma campanha publicitária. Nós vemos hoje muita gente, é comum nos jornais, nas revistas, nós temos anúncios que são disfarçados de notícia, isso não pode. Nós temos hoje os youtubers que fazem divulgação de marcas e não anunciam lá que aquilo é uma publicidade. Isso não pode, né? Tudo isso é crime. E, por fim, no caso das propagandas comparativas, elas até são aceitas. Primeiro, se elas objetivarem a defesa do consumidor, se essa comparação puder ser comprovada, né? Nós tivemos lá dois elementos, né? Dois produtos, se eles puderem ser, se essa comparação puder ser comprovada, se esses produtos se referirem a modelos fabricados no mesmo ano e se isso não causar, não se caracterizar como concorrência desleal, ou seja, se estiver depreciando a imagem da outra empresa ou do outro produto. Por fim, né, eu não posso, de maneira nenhuma, utilizar a imagem de uma outra empresa naquela campanha que estiver sendo desenvolvida. Enfim, nós trouxemos aqui uma síntese, né, do CONAR e do Código de Defesa do Consumidor, e essas normas elas estão presentes, né, nos dois códigos, tanto no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, quanto no Código de Defesa do Consumidor. É isso. Abraços e até o próximo vídeo.